Oi, meus queridos, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje vim falar sobre autismo. Meus clientes sempre pedem para eu falar e eu vim hoje comunicar aqui à luz da terapia energética e também das teorias lá da psicanálise, como é que a gente vê o autismo. Queridos, aqui embaixo tem as informações na descrição do vídeo sobre os atendimentos, tá bom? E você pode também me seguir lá no Instagram, beleza? Vamos lá. Queridos, a gente tem pouco conhecimento do que acontece de fato nessa primeiríssima infância, na nossa história pregressa, né? Os traumas do desenvolvimento, que são os traumas que podem acontecer ali de 0 a 3, na vida intrauterina, tudo que a mãe sentiu realmente passa para o bebê. A desproteção dessa mãe diante de um masculino, né, que não vai cuidar dessa dupla mãe-bebê, né? A função do masculino é cuidar da dupla mãe-bebê, para a mãe poder olhar para o bebê. Então, são muitas coisas que uma mulher vive, os desapoios, os desafios, ela mesma não se sentindo preparada, ela mesma não querendo. Isso tudo impacta muito a nossa vida intrauterina. Mas, Bruna, o que isso tem a ver com a minha vida atual? Porque como o psiquismo não está organizado ali, a interpretação vai direto para o corpo. E se vai para o corpo, vai para a memória celular e engrama. Algumas pessoas vão ter o equilíbrio melhor entre os enegramas de inibação e os enegramas de ação, né? Ação conectado com a vida, pulsão de vida, como dizia Freud, enegramas de inibação, pulsão de morte. À luz da psicanálise, e o modelo dos enegramas é usado pela terapia corporal. Tanto é que quando a gente faz terapia corporal, a gente vai fazer a análise, né? Anamnese, a gente consegue ver esses neuropeptídeos ali fazendo um soma. Então, a partir do momento que tem esse desequilíbrio, mais inibação e menos os enegramas de ação, a gente já vai ter uma dificuldade nesse desenvolvimento neural aí e emocional, tá? Então, muita inibação, muita dor, pouca enegrama de ação, pouca vida. Então, e aí a criança vai fazendo as suas rompidas e a desconexão com o mundo, né? E porque a dor é imensa, a dor de ser rejeitado, de não ser querido, de não ser amado, a dor de estar numa família difícil, com muita confusão. Às vezes os pais podem gostar, mas a família tem muitas brigas, há uma desregulação emocional dessa mãe, não há proteção. Feridas de escassez, pessoas que passaram por escassez muito séria, né, como o filme do Coringa, né, situações de extrema pobreza, de extrema desproteção, traumas do nascimento, tudo isso vai impactar. E aí a gente tem dois autores que vão falar sobre esses traumas que vão dando sintomas, né? Quando a gente pega a lista ali de um neurodivergente, a gente tem lá, né, desatenção, falhas na função executiva, seletividade alimentar, dificuldade de contato visual, não lembrar de certas coisas, hiperfoco em uma coisa. A gente está falando de sintomas que são reações do corpo ao trauma, né? Então, eu não diria só que é só isso, mas aqui eu estou falando à luz da terapia energética, o que a gente vê. Então, a criança ela vai se sentindo assim pouco autorizada e muito na inibação de se conectar com essa vida. Então, quando a gente tem uma criança autista, a gente tem que olhar para essa mãe, para esse pai e ver as dores que esse sistema está espelhando nessa criança e impactando também o campo da criança. Além da medicina convencional, que você vai levar no neurologista, no psicólogo, a terapia energética ela vai trabalhar esse campo para que essa criança possa ressignificar essa inibação. O pai e a mãe também. Quando a gente fala de terapia infantil, a gente fala de pai e mãe
juntos na terapia, sinto falar, tá? Então, essas dores, se a gente consegue liberar do campo da mãe, do campo do pai, esse desequilíbrio de inibição, a gente consegue ajudar a criança. Eu trabalhei e atendo até hoje autista. E a coisa que mais sempre eu olhava, né, é que a gente, na terapia corporal e na psicomotricidade relacional, a gente vai dando atividade, né? E tinha crianças que o campo, né, a leitura vinha assim, não é isso, não é isso. E eu ficava assim, né, na minha época, 2008, né, ninguém se falava sobre nada, isso aqui tudo era mato. Eu falava, mas o que é isso? O que é isso? Você sentia que o campo da criança estava enjoado de pegar joguinho, de botar para lá, sabe? Técnicas muito difundidas a criança como aba, né? Abraliva fazendo uma função, mas tem algo por trás disso. Tem memória intrauterina, tem memória celular, tem inibição. Essa criança está na dor. Essa criança passou por internação, foi prematura, essa mãe está totalmente desprotegida. Como é que uma criança vai se conectar com a vida se ela vê a dor? Ela vira o olhar. Então a gente tem que ter mais respeito e mais conhecimento sobre essas memórias. A gente tem que dar mais vazão ao que aconteceu no nosso corpo. Por exemplo, você está em crise se você vai para um lugar ou não. Você está sentindo que não deve ir, você queria dizer não, mas você vai. Mas se você parar de escutar o seu corpo vai dizer não. Só que a gente pega o corpo das crianças e fala e vai, né? A gente pega a criança como um pacote e manda ela ir. A gente, às vezes, se respeita e não indo de um lugar. Mas a criança é pacote, né? Dormir sozinho, né? A gente faz muitos desrespeitos a um bebê, uma criança. Além dessa parte mecânica dos cuidados, que não deve ser mecânica, elas devem ser com muito olhar e amor, profundo amor. O que eu falo de cuidados, né? Cuidados das necessidades físicas, os atendimentos emocionais. A gente tem que ter um respeito ao desenvolvimento motor e psíquico dessa criança, totalmente desconhecido, que ninguém fala sobre isso direito. E também o profundo respeito a esse campo que pode estar espelhando a dor da mãe e a dor do pai. Ela vira, ela não vai olhar para ninguém, né? Só que a gente tá... Gigi começou aqui com um papelzinho, peraí. Só que as pessoas ficam num falso self, numa camada, e elas acreditam que não está nada acontecendo, né? Que aquele vazio, aquele sentido, aquela falta de sentido, desculpa, aquele desamparo, não impacta a vida dela, porque ela é altamente funcional. Essa mãe e esse pai são altamente funcionais, vão trabalhar, ganham dinheiro, fazem as coisas da casa, né? Não tem nada prejudicando ali. Então a gente vai ter pais, muitas vezes funcionais, funcionais que eu digo agindo no seu dia a dia, e um campo com muita dor. Não foi visto, não foi olhado. Aí a criança nasce para espelhar para esse sistema que algo aconteceu, precisa ser visto. E o que ela perde? Logo o olhar. Porque vocês perderam o olhar sobre si. Essa é a dor do sistema que a criança está carregando. Então, gente, os traumas, eles têm muito mais impacto do que a gente pensa, tá? Eles vão fazendo com que haja falhas nesse desenvolvimento neuromotor. Sim, sim. Por isso que tem a neurodivergência. Exemplo, seletividade alimentar. Eu sou seletivo alimentar. Tá, alguém já disse para você olhar no seu campo o que aconteceu com a sua introdução alimentar? O que aconteceu no seu aleitamento? Se estava tão escassa a comida naquela época que a criança pode ter se sentido culpada? Quem é que correlaciona uma compulsão alimentar com o trauma alimentar, né, que a criança sofreu? As invasões do corpo. O corpo dela não processa assim. O corpo da criança tem que ser muito bem cuidado, com respeito, né? Então a gente tem um desconhecimento dessa nossa vida pregressa. Se você começar a sentar, tô falando sério,
Se você quer curar seu filho, se você começar a sentar e mapear, eu não sei, Bruna, resistência, desconecta disso. Senta sem resistência, começa a enfrentar a resistência e mapear o que aconteceu na sua história de 0 a 3, você vai começar a ter um norte. Quais são os medos ancestrais? O que essa família tem medo? O que esse sistema tem agonia? Começa a colocar no papel, né? Vem fazer um atendimento para ver o que está acontecendo. É muita coisa que a criança capta e ela fica na inibação, ela fica na dor. Tá certo? Então vamos lá, tá, meus queridos? Eu fiquei muito contente de fazer esse vídeo para vocês. Esse vídeo é do meu profundo coração e da minha profunda gratidão por ter atendido tantas crianças e ter esse olhar, né? Quando a gente ressignifica a nossa criança, a gente ressignifica a nossa vida e a vida das outras pessoas. A gente é capaz de ir muito mais além, simplesmente por dar voz e olhar, do que negar. Negar é viver na dor. Tá bom? É isso, meus queridos. Super beijo.